Então vamos continuar? Então agora a gente vai falar sobre balanços de massa e de energia, assim como a gente falou para evaporadores de único e simples efeito, vai valer também para evaporadores de múltiplos efeitos. Tá. Então a gente pode aplicar balanço de massa, vamos começar pelo balanço de massa, tá? A cada efeito e também a todos os efeitos juntos, considerando como volume de controle os três efeitos juntos, o balanço de massa para soluto no evaporador fica aqui representado pela equação 5. Concordam? Todo soluto que entra em F é igual a todo soluto que sai em L3. Tá? Esse aqui é o balanço de massa para soluto, considerando o que eu pontilhei aí de vermelho sobre os três efeitos como volume de controle. Entra F, né? E vai sair em L. E aí, sobre o balanço de massa global, pessoal, o balanço de massa para soluto era daquele jeito, né? Mas o balanço de massa global, então, entra nesse volumão de controle FS e sai. Vamos ver tudo que sai nesse volume de controle. Concordam comigo? Que sai L3, sai V3, mas sai também, pessoal, D1, D2 e D3. Tá? Vejam que esses vapores condensados também estão saindo do volume de controle total. Tá legal? Mas, pensando em massa, pensando em balanço de massa, a quantidade de S que entra é igual à quantidade de D1 que sai. E ainda pensando em massa, a quantidade de D2... Opa, faltou alguma coisa aqui na animação. Faltou, pessoal, só uma coisa, olha, o D2 eu posso chamar de V1, porque é o mesmo tanto de V1 que está entrando, que está saindo como D2, e o D3, na verdade, é a mesma vazão de V2, vazão mássica, tá legal? Assim, o balanço global fica aqui como representado na equação 6, pessoal, o que entra, F, é igual ao que sai. Vejam o que sai. L3, V3 e também V1 e V2. Tá? Isso mesmo. Então, de uma maneira geral, para N efeitos, quanto a gente tiver, vejam que o balanço para componente é tudo que entra em F igual a tudo que está saindo no enésimo efeito, tá? N aqui é o enésimo efeito, e o balanço global é tudo que entra em F é igual ao que sai na corrente L do enésimo efeito, mais toda a vazão de V gerada em cada um dos efeitos. Além do balanço de massa global, considerando um volume de controle de todos os efeitos ao mesmo tempo, também pode ser feito o balanço de massa em cada efeito separadamente. Então, como exemplo, aqui nós vamos destacar o segundo efeito. Vejam que agora eu quadriculei de vermelho em volta do segundo efeito. Esse é o meu volume de controle agora, tá? Vou considerar um efeito só. Então, entra o que eu marquei em vermelho e sai o que eu marquei em verde. Concordam? Tá certo. Então, entra, vazão mássica global. O que sai é igual ao que entra, né? Entra L1 no segundo efeito e sai L2 e V2. Em relação ao componente, ao soluto, entra L1x1 e sai L2V2, L2x2. A gente sempre vai considerar, pessoal, e é válida essa consideração até na prática, que as correntes V geradas não carregam soluto com ela. Legal? Não carregam. O soluto fica só nas correntes líquidas. Então, a gente pode escrever um balanço de massa para cada efeito, mas também podemos escrever um balanço de energia para cada efeito. Vejam aqui as equações, no nosso exemplo, né, de 3 efeitos, a equação de balanço de energia para o efeito 1, para o efeito 2 e para o efeito 3. A equação... Opa, aqui. O mouse não está muito bom hoje. A equação para o efeito 1, pessoal, é muito parecida, é idêntica, né, a tudo que a gente estudou lá sobre balanço de energia em um único efeito de evaporador. A diferença é que agora começa a aparecer os índices. Índice 1, porque eu estou me referindo ao primeiro efeito. Então, vejam, quanto à energia, entra energia em F
aqui, e entra a energia em S. Tá, pessoal? Vejam lá tudo que a gente fez de balanço de energia no único efeito para vocês lembrarem bem por que isso aparece aqui, tá? Eu já pus o que sai pro lado de cada equação. E o que sai de energia, sai energia em V1, sai energia em L1 e sai uma energia aí também para o ambiente que a gente pode desprezar para facilitar a nossa vida. Agora, considerando o segundo efeito, vejam, o F do segundo efeito é L1 e o S do segundo efeito é V1, tá? Então, só cuidado com isso. Façam um esquema para vocês verem os nomes das correntes. E o mesmo vale para o terceiro efeito e quantos efeitos houverem no nosso evaporador. Considerando, como no exemplo aí de partida de um evaporador, que a nossa solução não tem EPE, eu disse para vocês que então o vapor gerado é saturado em cada efeito. Mas, se houver EPE na solução ali que está sendo concentrado, o vapor gerado vai ser superaquecido. Já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Sobre a troca de calor que acontece num processo em múltiplos efeitos. Vocês concordam comigo que a quantidade de calor, né, o Qzinho minúsculo aí, de todos os efeitos segue a equação clássica do trocador de calor, né, de troca de calor, Q igual a UA delta T. Mas, no primeiro efeito, então eu tenho que o calor no primeiro efeito é igual ao coeficiente global daquele primeiro efeito, a área daquele primeiro efeito e o ΔT daquele primeiro efeito. E isso vale para os três efeitos, tá? Se a alimentação F entrar na temperatura de ebulição da solução concentrada referente à pressão no espaço-vapor, todo Q será utilizado para gerar V. Nós falamos sobre isso quando a gente estava estudando capacidade de um simples efeito, que tem várias possibilidades da alimentação entrar no evaporador, né, pessoal? Se a alimentação entra fria em relação à temperatura de ebulição naquela pressão, parte do vapor de aquecimento vai ter que ser gasto para primeiro aquecer aquela solução na temperatura de ebulição e depois começar a ebulir a temperatura constante. Tá? Se a alimentação já entra naquela temperatura, pronto, todo o calor cedido só vai para gerar vapor. E ainda tinha uma terceira situação, que se a solução de alimentação entra acima da temperatura, acontece o que a gente chama de flash, e automaticamente, assim que entra no espaço, ele já vira vapor. Mas aqui a gente vai considerar, pensando em múltiplos efeitos, que a alimentação F já entra na temperatura certa de ebulição daquela pressão, então todo o vapor de aquecimento ali do primeiro efeito vai ser somente para gerar V1. Tá legal? Bom, e considerando também que todo esse vapor gerado no primeiro efeito se condense no segundo efeito, gerando V2 e assim sucessivamente, né? Considerando essa situação ideal de troca térmica, a gente vai considerar então que os calores em cada efeito são iguais. Tá legal? Se todo o calor que o S que entrou no primeiro efeito foi só para gerar V, então é o mesmo calor de V1 que gerou V2, é o mesmo calor de V2 que gerou V3, considerando que não há perdas, tá? Então, assim, os calores nos três efeitos são aproximadamente iguais, tá? Outra coisa que também é de praxe usar em evaporadores múltiplos efeitos, fazer evaporadores iguais, tá? Evaporadores com trocadores de calor dentro deles iguais, de mesma área. Então, as áreas de troca A1, A2 e A3 de cada efeito também são iguais. Consequentemente, reparem aí nessas igualdades. Se o calor e as áreas são iguais, então a gente pode também considerar uma igualdade entre esse produto do coeficiente global de troca de calor e do ΔT, tá bom? Então, esses produtos são iguais. Agora, nada mais é igual, tá? Porque os ΔTs em cada efeito não são iguais, tá? A gente viu lá no momento da partida que a hora que eu aplico um vácuo, automaticamente eu vou mexendo nos ΔTs dos efeitos, tá? Então, o produto entre eles é igual, mas ΔTs não são iguais ao longo dos efeitos e os coeficientes globais também não são iguais ao longo dos efeitos. Sobre economia e capacidade de múltiplos efeitos, né? Em efeitos simples, a gente viu que quando a alimentação
está já na temperatura de ebulição da solução, a gente tem a situação ideal de economia igual a 1, tá? Todo calor fornecido é usado simplesmente para fazer vapor. A gente definiu a economia como isso, tá? Então, vamos assumir a seguinte aproximação. 1 kg de vapor de aquecimento gera 1 kg de vapor, V. 1 kg de S gera 1 kg de vapor, V, quando eu tenho economia igual a 1. Em múltiplos efeitos, vejam, 1 kg de S gerará 1 kg de V1. E aí, esse quilo de V1 vai gerar 1 kg de V2. E esse quilo de V2 vai gerar 1 kg de V3. E assim sucessivamente. O que significa isso? Significa que em evaporadores de múltiplos efeitos, a gente tem valores de economia maior do que 1. Bom, de forma aproximada, para um evaporador de N efeitos, haverá N quilos de vapor produzido para cada quilo de vapor alimentado ao primeiro efeito. A razão de se utilizar evaporadores múltiplos efeitos é assegurar um aumento da economia. Tá legal? Então, o valor que lá em evaporadores de simples efeitos, o valor da economia E só podia ser até no máximo 1, em múltiplos efeitos eu tenho valores maiores do que 1. Né? Na situação ideal, 2 efeitos, a economia pode ter até 2, valor de até 2. Em 3 efeitos, economia de até 3. Tá legal? Então, esse é o objetivo, essa é a função de se usar vários efeitos, né? Aproveitar o vapor. E quanto à capacidade? Capacidade, quantidade de água evaporada por unidade de tempo, né? A quantidade de V gerado, tá legal? A quantidade de calor trocado, que é uma maneira de expressar a capacidade. A gente falou isso lá na aula passada também, trabalhando com um efeito só. Então, pensando num evaporador aí de 3 efeitos, né, que é o nosso exemplo genérico, então a capacidade, né, que pode ser medida pelo calor trocado, é a soma dos calores em cada efeito. Então, Q é Q1 mais Q2 mais Q3, tá? E aí a gente pode usar as definições, né, de Q, U, A, delta T e a aproximação das áreas, idênticas. As áreas A1, A2 e A3 dos evaporadores são sempre iguais, tá legal? Isso são. Então, a gente pode dizer que o Q em evaporadores múltiplos efeitos é igual a um U médio. Oh, meu Deus do céu. Não consigo clicar? Eu quero destacar aqui a equação 13, tá? Que é aí, ó, o U médio vezes a área vezes o delta T, tá? Eu coloquei o U e a área em evidência, tá legal? E chamei aí a soma dos delta T's de um delta T só, considerando múltiplos efeitos. Assim, o que a gente pode fazer, né? Vamos fazer o seguinte, comparar a equação anterior, né, essa equação que eu marquei aí, Q igual a U médio A delta T. Comparar a equação anterior com a capacidade de um evaporador de um simples efeito, tá? Reparem lá, na equação de capacidade de um simples efeito, considerando a área com área igual a de um dos efeitos do múltiplo efeito anterior, que esteja operando com uma diferença de temperatura delta-T e que tenha um valor de U igual ao médio. Gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, na forma de equação, é que um evaporador de 3 efeitos, sendo cada efeito com uma área A, terá a mesma capacidade que um único evaporador com área A, se ambos estiverem operando com as mesmas condições terminais. A economia muda se eu opero num efeito só, se eu opero vários efeitos, mas a capacidade de um evaporador de simples efeito comparado com a de múltiplos efeitos é a mesma se as condições terminais forem as mesmas. Tá bom? Se as condições terminais forem as mesmas de um evaporador simples e de um evaporador múltiplos, a capacidade é a mesma. Mais um tópico que eu quero falar ainda nessa videoaula para vocês é sobre como definir o número de efeitos ótimo de operação de evaporadores. Porque, teoricamente, a cada efeito vai ficando mais concentrada a minha solução, né? Eu posso concentrar até quando? Até quanto é economicamente viável? Então, pessoal, a gente tem que avaliar num gráfico como esse, né? Tá genérico esse gráfico, sem unidade. É um custo por ano, tá? Um custo em dinheiro,
por ano, em função, faltou um pedaço aqui, pessoal, do número de efeitos, tá? Aqui, ó, tá aqui nesse lugar, aqui, ó, número de efeitos, não consigo clicar, mas tá no eixo X aqui, ó, no cantinho direito, aqui, ó, número de efeitos, tá? Então, eu posso avaliar assim, olha, pessoal, quanto mais evaporadores eu tenho, né, quanto maior o número de efeitos, mais caro fica essa linha aqui, ó, tá? Entretanto, se eu for analisar agora o custo de vapor que eu vou gastar, quanto mais efeitos eu tenho, na verdade, mais barato fica, né? Porque um evaporador gera o vapor para o efeito seguinte, tá? E o custo de mão de obra, pessoal, é constante. Se for para mão de obra operar um efeito ou 7, 10, 15 efeitos. Então, o que a gente faz é achar uma função aí, achar uma soma dessas funções que a gente chama de custo total e avaliar o ponto mínimo dessa função. Vejam aqui, ó, o ponto mínimo da função que considera todos os custos é onde está o número perfeito, o melhor número de efeitos. Tá legal? Não é aqui, tá? Não é onde se encontram essas duas funções, mas é quando eu somo as duas e essa função nova de custo total, opa, tem um ponto mínimo. Eu vou encerrar mais esse vídeo para ele não ficar muito longo, tá? Porque eu ainda quero falar com vocês sobre o efeito da EPE e também sobre os métodos de alimentação. Então, pessoal, descansem mais um pouquinho, tá? Respirem, levantem um pouco, esticam as pernas e voltem para a última parte da aula de múltiplos efeitos. Até já já!